Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos alegramos na Tua presença, Deus, seguimos esta função e a certeza de que Tu estás aqui no nosso meio, nesta noite. Pai, Tu que conheces todos os nossos segredos, que nenhum fica oculto diante de Ti, Senhor, vem nos edificar através da Tua palavra, nos fortalecer, Senhor, renovar a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, para continuar esta caminhada. Ó Deus, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, edifica a Tua igreja, com a Tua santa e poderosa palavra nessa noite, para que não venhamos sair da mesma forma que entramos, Pai, mas que algo novo, Pai, venha renovar, transformar, curar, edificar, libertar, converter, salvar, tudo para que o Teu nome seja glorificado mais e mais e mais. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém? Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: alegre-se no Senhor. Outra vez vos digo: alegrem-se. Amém? O texto que nós lemos, irmãos, no livro de Eclesiastes, diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, a voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os dias vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem anseias. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Nada há novo debaixo do sol. Aleluia. Aleluia. Misericórdia. Salomão fala nesse texto que nada faz sentido. Eclesiastes, irmãos, ele é um livro que tem o seu título e o seu significado como algo como um homem de assembleia ou aquele que é pregador, mestre, professor. E esse livro ele expõe a vaidade da vida e a busca por seu significado. O que é a vida? O autor Salomão, filho de Davi,
através de uma série de reflexões e questionamentos, conclui que a verdadeira satisfação e propósito só pode ser encontrada em Deus. Aleluia. É isso, irmãos, que está acontecendo nos dias atuais. A apatia é o mal do nosso tempo. Isso é, a falta de interesse, a falta de comoção. As pessoas já não se amam como deviam. É um vazio que sofre a nossa sociedade pós-moderna. É uma mistura, irmão, de canseira, de enfado, de tristeza, de desesperança. As pessoas, elas estão assim, desiludidas por todas as promessas que são feitas pelos homens. Os poderosos da terra, irmãos, fracassam, porque são homens, são falhos, são mentirosos, enganadores, são deuses que querem derrubá-los. Nós não podemos colocar a nossa fé e a nossa confiança. A nossa fé e a nossa confiança, elas precisam estar sedimentadas em Deus. Aleluia. E o resultado, irmão, de tantas promessas não cumpridas, é que as pessoas não acreditam mais. As pessoas não confiam mais em ninguém, não acreditam mais em ninguém, não estão dispostas mais a investir, porque temem de serem decepcionadas novamente. E por isso, irmão, vivem sem entusiasmo, como diz o texto de Eclesiastes de 9. Que grande inutilidade, versículo 2. Que grande inutilidade, nada faz sentido. É como se estivesse dizendo, é uma vida por viver. Irmãos, é por isso que muitos cristãos estão vivendo assim, apesar de terem aceitado a Cristo, apesar de conhecer a palavra, apesar de estarem na igreja, mas continuam, irmãos, pensando e muitas vezes agindo como antes. Não estão dando sentido às suas vidas cristãs. Não estou mostrando a verdadeira transformação que o Espírito Santo de Cristo faz. Paulo, na sua carta aos Romanos, ali no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer: não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente não pode, irmãos, se acostumar com este mundo, ou com as coisas que ele oferece.
Nós precisamos transformar. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para ser luz. Aleluia. Nesse livro de Eclesiastes, Salomão, o autor, ele está assim, caminhando para buscar o sentido da vida. Caminhando e buscando o sentido da vida pelo método, irmão, que é difícil. É o método de provar e errar. Misericórdia. Por meio desse método de provar e errar, irmão, finalmente é que ele chega a essa conclusão e aí ele encontra a resposta para o sentido da vida. E a resposta, irmão, está aqui no capítulo 12, no versículo 3 de Eclesiastes, onde ele vai dizer: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Amém? O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Amém? Por isso, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos avançar como igreja. Precisamos, irmãos, crescer nessa graça, nesse conhecimento, nos fortalecendo, não deixando que os ventos só que a gente esteja feito aquela casa que foi construída na areia. Em primeiro lugar, irmão, nós precisamos ser uma igreja apaixonada. Amém? Uma igreja que seja apaixonada por Cristo, não pelas coisas. Precisamos ser uma igreja alegre, confiante, e não acreditar somente na força dos nossos braços, naquilo que nós possamos conseguir, na nossa capacidade intelectual de fazer. Aleluia. Isso é viver, irmãos, não para Deus, mas para si próprio. Quando você deixa de confiar, de ser apaixonado por Cristo, e passa a acreditar: eu posso, eu faço, você deixa Deus de lado. Nós precisamos crescer, avançar com essa mente cristã e sermos apaixonados por Cristo. Aleluia. E sermos alegres e confiantes. Aleluia. Sabendo que o nosso Deus, ele pode fazer muito mais do que nós necessitamos, do que nós precisamos, do que nós pensamos. Aleluia. Veja que diz o verso 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Muitos cristãos, irmãos, continuam pensando dessa forma. Eu preciso trabalhar. Claro, irmão, que o trabalho, ele é abençoado e abençoador na vida das pessoas. Mas dessa forma, irmãos, estão achando que o sentido da sua vida está no trabalho. Algumas se tornam muitas vezes viciadas em trabalho, esquecem a família, esquecem a igreja, esquecem o lazer,
e vive a vida para trabalhar, trabalhar. Outras se refugiam do trabalho porque caíram na armadilha do sistema. O sistema não te diz que você só vale o que você tem. Amém? Misericórdia. Misericórdia, irmãos, porque não é assim que Deus nos quer. Não é assim que Deus nos quer. Precisamos sim, irmãos, ser essa igreja apaixonada por Cristo, pela obra do Senhor. Veja que o sábio Salomão, ele pensava dessa forma até que ele caiu em si. Ele pensava assim também, até que um dia ele caiu em si. Veja o que diz o versículo 2 de Eclesiastes, no verso 18. Ele vai dizer: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçava debaixo do sol, pois terei de deixá-las para aqueles que lhes sucederem. Vocês estão entendendo, irmãos? Que a gente precisa aproveitar a vida. Mas ao mesmo tempo, a minha vida, ela é precisa, ela é linda, ela é maravilhosa, se ela for vivida na presença de Deus. Segundo lugar, nós precisamos avançar nessa vida cristã. Precisamos ser uma igreja cheia de sabedoria, uma igreja que estuda a palavra de Deus e que se fortalece nela. Precisamos ser uma igreja cheia de amor, porque o amor é o dom maior, porque foi por amor que Deus deu o seu único Filho, para que nós hoje pudéssemos ter a vida, essa nova vida em Cristo Jesus. Mas precisamos também, irmão, ser cheio da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Veja que é um conjunto de coisas, de frutos do Espírito, de qualidades, de dons, sabedoria de Deus, sabedoria individual, o amor de Deus em nossos corações, a graça de Deus revelada nas nossas vidas e a misericórdia de Deus que nos alcançou. Aleluia. Precisamos ser misericordiosos também com as pessoas. Veja o que diz aí nos versos 17 e 18. Vai dizer assim: por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como uma loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Porquanto maior a sabedoria, maior é o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o esforço. Salomão, ele estava exatamente com a vida de conflitos. Salomão pensou que ter muita sabedoria, ciência e conhecimento o levaria assim a encontrar o sentido da vida. Talvez seja isso que muitas pessoas também estão vivendo nos dias atuais. Talvez seja assim que essas pessoas também estão pensando. Nós precisamos entender, irmãos, que a sabedoria, que o conhecimento, que a ciência, que os dons,
Isso são apenas, irmãos, ferramentas. São apenas ferramentas ou meios que Deus nos dá para cumprir a nossa missão aqui na terra. Amém? Talvez a gente, irmãos, eu creio que muitas pessoas se acham capacitados demais, formados, intelectuais, e portanto muitas sabedorias se tornam vaidosos. Mas, irmão, a gente precisa entender que esses são os meios, as ferramentas que Deus nos dá para cumprir a nossa vocação. Que toda essa sua capacidade, que toda essa sua ciência, que toda essa sua sabedoria, longe de Deus, nada faz sentido. Amém? Nada faz sentido. Quantos cientistas, médicos, neurocirurgiões, quantos empresários, quantas pessoas, irmãos, que têm tudo, mas se sentem angustiados, tristes, buscando muitas vezes ajuda ou autoajuda, porque ao longo da sua vida eles perderam exatamente o sentido da vida. Olha, irmãos, precisamos ajudar essas pessoas com a palavra de Deus. Precisamos ser uma igreja, irmãos, que busque sim se encher da sabedoria, do conhecimento da palavra de Deus, mas precisamos, antes de tudo, amar as pessoas. Amém? Essa é a missão para a qual nós fomos escolhidos, para amar, cuidar, pregar o Evangelho. Aleluia. Sermos ganhadores de almas para Cristo. Terceiro lugar, querido, é que precisamos ser uma igreja que vive confiantemente, que se buscarmos as coisas do céu, que se nos ocuparmos com as coisas de Deus, verdadeiramente as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Precisamos amadurecer a nossa fé. Precisamos que o Deus que a gente serve é um Deus todo-poderoso. Um Deus que não vai deixar o seu povo morrer no deserto. É um Deus que cuida. Verso 8. Vai dizer assim: ajuntei para mim prata e ouro. Capítulo 2, verso 8, vai dizer: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros e reis e províncias, servi-me de cantores e cantoras, e também do além das delícias. Paulo não está dizendo aqui que ele aproveitou de tudo. Ele curtiu tudo. Ele viveu tudo. Aleluia. Está dizendo aqui que na vida dele não faltou nada. Mas Salomão, ele enfrentou a sua busca do sentido da vida, a questão de obter. Isso nos mostra, irmão, claramente que quem ama a riqueza, que quem ama o dinheiro, que quem ama o poder, jamais fica satisfeito com o que tem. Sempre quer mais. É como um saquetel, que a Bíblia fala.
o bolso furado. Quando mais roda, mais vai embora. Olha, irmão, você pode entender que a vida, que o sentido da vida não está nessas coisas. Por isso, em quarto lugar, irmão, precisamos ser uma igreja que vive com paixão e confiança e não com prestígio. Amém? Nós aprendemos aqui, irmãos, que não adianta achar que o seu trabalho, que o seu conhecimento, que o ter tudo, isso trará felicidade para você. Que é só isso que você precisa. Não, irmãos. Isso é um leve engano. É engano do inimigo. É coisa do Satanás. Fica botando nessa tua cabeça. Me enche de responsabilidades. E quando você pensa que não, você está totalmente viciado no trabalho. Nunca o ser humano, irmão, se sentiu tão vazio como hoje. Misericórdia, irmão. Ou seja, vivendo numa sociedade pós-moderna, cheia de tecnologia, cheia de entretenimento, irmão, onde tem tudo, ao invés de se encher de alegria, está cheia de tédio. O que mais nós vemos é as pessoas entediadas, tendo todas as ferramentas de diversão na vida, e o tédio hoje parece a bola da vez. Podemos ver crianças, adolescentes, adultos, vivendo com todo tipo de entretenimento, como já falei, e ao mesmo tempo vivendo entediados e estressados. Mas eu quero concluir dizendo para vocês, irmãos, uma coisa nós precisamos aprender. É que a satisfação definitiva de desejo, de prazer e de felicidade só vamos encontrar em Deus. Ali nós vamos encontrar a satisfação e o prazer definitivo, uma vida nova em Cristo Jesus. Fora dele, irmão, não há prazer permanente, é transitório, é efêmero, é passageiro. Aleluia! Mas em Cristo e em Deus você encontra um prazer eterno, permanente. Aleluia! Completo. Sai daqui, irmãos, cheio dessa palavra. Tenha no seu coração o desejo desta alegria do Senhor. Abra sua boca onde você estiver e diga: Deus, tu és o meu tudo. Aleluia. Tu és tudo para mim, Senhor. Aleluia. Quando a sua oração, irmão, ela está no centro da palavra de Deus, a nossa vida faz sentido. Aleluia. E então teremos sim as demais coisas que nós precisamos. Dessa forma, sim, irmão, vamos viver com paixão, porque o Senhor, Ele é o nosso tudo. Aleluia. E porque sem o Senhor nada faz sentido. Aleluia. É viver com paixão, com amor. Sim, Deus, tu és o nosso tudo, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso tesouro. E por que não dizer aquela frase que tanto nós falamos? Dizer: Senhor, tu és a nossa alegria. A tua alegria, Senhor, é a
Amém, irmãos? É assim, irmãos, que o Senhor nos convida a sair nessa noite, deste culto, com essa palavra no nosso coração, não deixando que as coisas do mundo venham nos derrubar, mas que possamos nos alegrar no Senhor, porque a nossa história, ela está sendo escrita pelos dedos de Deus. Aleluia. Coisas novas e maravilhosas o Senhor fará na vida da sua igreja. Há uma promessa do Senhor na vida da sua igreja, de nunca te deixar, de nunca te desamparar. Fecha os olhos, ora comigo e pede ao Senhor nessa noite, para que Ele alegre o teu coração. Senhor, meu Deus, obrigado pela tua rica palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nessa noite o Senhor falou no coração da tua igreja. A todos que ouviram, a todos que ouviram, a todos que sentiram a tua presença, Senhor Deus, tenho certeza que não ficarão da mesma forma, mas ao novo, Pai, será mudado, transformado, para que a vida, Senhor Deus, do servo da tua serva faça sentido, Pai. E que as demais coisas possam ser acrescentadas em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Aleluia.